tradicional, pentecostal, renovado, neopentecostal. Você já ouviu essas expressões? Você sabe o que elas significam? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo, dando sequência à série de vídeos a respeito das diferenças entre as igrejas evangélicas. Continua com a gente e vamos conferir esse tema. Olá, eu sou o pastor Cremilson Meireles e esse é o canal Controversando. Como falamos, nesta ocasião vamos tratar sobre mais uma diferença, mais uma das distinções entre as igrejas, e nesta ocasião nós vamos apontar diferenças relacionadas ao culto. No vídeo passado, na parte 1 dessa série, nós falamos sobre os sistemas de governo, como as igrejas elas são conduzidas administrativamente, ou como se processa a liderança. Então nós apontamos esses detalhes e estabelecemos ali as distinções entre cada uma das igrejas. Nesse vídeo nós temos por propósito apontar as diferenças relacionadas ao culto que acabam fazendo com que as igrejas sejam caracterizadas como tradicionais, pentecostais, renovadas ou neopentecostais. E o primeiro desses termos, a primeira dessas expressões, ela é bastante popular. Na verdade, todas essas expressões são populares e as pessoas costumam, inclusive, perguntar àqueles que afirmam pertencer a uma igreja evangélica se a sua igreja é tradicional ou renovada. Por quê? Porque as igrejas tradicionais, elas têm por característica um culto mais comedido, mais contido, onde há, por exemplo, um planejamento referente às participações que acontecerão durante o culto. Há um informativo, um boletim, uma folha de papel com a ordem de culto e as pessoas que estarão participando de cada momento no culto. Tanto o pregador como aquele que conduzirá o culto, as participações musicais, tudo isso é ordenado, organizado, e as pessoas dificilmente você vai ouvir num culto de uma igreja tradicional alguém dando gritos, até mesmo de glória a Deus, aleluia, né? As pessoas podem até proferir essas expressões, mas de forma mais baixa, né? Eles podem até dizer essas coisas. Entretanto, as igrejas tradicionais, elas não são caracterizadas somente por esses aspectos. Elas conservam outros elementos referentes à tradição, né? Alinhados com a sua tradição histórica, como, por exemplo, elas guardam seus inários, elas observam, elas utilizam durante os seus cultos, os seus inários, aqueles livrinhos que trazem vários hinos antigos, né? Então elas conservam isso, né? É bem verdade que isso não acontece em todas as igrejas tradicionais. Há igrejas tradicionais que abriram mão disso, mas de modo geral nós encontramos isso nas igrejas tradicionais. Além disso, as igrejas tradicionais elas têm também a educação formal, a educação teológica formal como uma de suas características marcantes. A formação da liderança ela requer, por exemplo, pelo menos 4 anos. Então, os pastores eles vão a cursos de teologia e eles passam por exames a fim de verificar esse conhecimento e passam também por entrevistas para verificar a vocação do indivíduo. Já no contexto pentecostal, nós podemos perceber em relação ao culto a diferença, por exemplo, no que tange ao planejamento, né? Há algumas, é claro, isso não se aplica a todas as igrejas, estou falando aqui de forma bem genérica. Algumas igrejas pentecostais,
elas não possuem um planejamento do culto. Não há uma ordem de culto planejada, participações não são planejadas, as coisas vão acontecendo, porque isso na cabeça de alguns vai ser uma evidência de que realmente o Espírito Santo está conduzindo todo o culto. A origem das igrejas pentecostais, ela remonta ao início do século XX, quando um movimento teve início nos Estados Unidos. Claro, ele tem raízes mais antigas, mas no início do século XX nós vemos esse movimento pentecostal tendo início, e ele tinha por característica a ênfase no falar línguas. E isso você vai perceber de forma marcante em igrejas pentecostais. Porque esses primeiros pentecostais, eles entendiam que a experiência que eles tiveram e que deu início ao movimento era a mesma experiência que os discípulos tiveram em Atos capítulo 2. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. Então, ali as pessoas começaram a falar outras línguas. Então, aí está talvez a principal distinção entre tradicionais e pentecostais. Isso tem relação direta com o culto. Tradicionais interpretam Atos capítulo 2 como sendo, de fato, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. No entanto, o que aconteceu foi a manifestação de idiomas humanos conhecidos, ou seja, as pessoas falaram outros idiomas humanos, línguas inteligíveis. Já os pentecostais, os primeiros pentecostais compreenderam que a experiência de Atos 2 se tratava de línguas estáticas com X, ou seja, que diz respeito a êxtase, porque eles entendiam que, na verdade, eram línguas angelicais. Eles compreenderam que as pessoas naquela ocasião emitiram sons que ninguém conseguia entender. E isso era o que eles reproduziram, era o que eles reproduziam. E isso acontece em muitas igrejas. Você vai ouvir sons ininteligíveis que as pessoas acreditam se tratar de línguas dos anjos. Com o passar do tempo, houve um desmembramento desse movimento, de modo que, diferente dos primeiros pentecostais, o grupo conhecido como renovado ou carismático, eles não acreditavam que a experiência do falar línguas era o recebimento do Espírito Santo, como acreditavam os primeiros pentecostais. Eles acreditavam que cada crente, ao receber Cristo como Salvador, ele já se tornava habitação do Espírito Santo. No entanto, haveria uma segunda experiência. Então, essa segunda experiência seria ali um revestimento de poder, né, onde o indivíduo ele falaria novas línguas. Ou seja, a marca tanto de pentecostais como renovados é a crença nesse falar línguas e na continuidade de dons que aparecem nas Escrituras, como a profecia, né? Então, num culto pentecostal ou num culto renovado, você pode encontrar pessoas que se levantem trazendo revelações, aquilo que chamam de revelações, e outros vão chamar de profecia. Alguém vai levantar dizendo, olha, o Senhor manda te dizer, ou eis que te digo, ou enquanto fulano estava cantando, Deus me mostrava isso. Então são pessoas que vão trazer algo a respeito da vida de outras, né? Revelações. Então você vai encontrar isso num culto pentecostal. Num culto tradicional, você não encontra esses elementos, porque os tradicionais eles entendem de outra forma. Eles não entendem que esses dons se manifestam dessa forma. Na verdade, muitos tradicionais vão entender que os dons, como aparecem ali, esses dons extraordinários, eles já não
são concedidos mais, né? Então, alguns vão entender dessa forma. É claro que há muitas outras nuances entre cada um desses grupos, né? Entre os tradicionais, há várias variações, há muitas variações de pensamento também dentro do grupo de tradicionais e dentro do grupo de pentecostais renovados, há variações de pensamento. Mas, via de regra, nós encontramos como distinção aí a ênfase no falar línguas. Os tradicionais não vão enfatizar, até porque entendem que esse tipo de coisa não acontece mais. E se acontecesse, seriam línguas idiomáticas e não línguas ininteligíveis. Mas, além disso, há em alguns movimentos associados ao pentecostalismo, que surgiram ali por volta da década de 50, uma ênfase também muito grande na cura divina, milagres, e às vezes até mesmo uma certa... O culto passa, de certa forma, a depender desse tipo de coisa, né? Então, você vai ver uma ênfase muito grande. Entre os tradicionais você não vai ver isso, embora os tradicionais afirmem crer que Deus realiza milagres, mas não há uma ênfase nisso durante o culto. Mas na década de 70 surgiu um outro movimento, também oriundo aí do movimento pentecostal, entretanto com uma roupagem bem diferente. Eles foram chamados de novos pentecostais ou neopentecostais, e esses são caracterizados por uma ênfase na prosperidade material, no bem-estar pessoal, de modo que eles pregam doutrinas como, por exemplo, a confissão positiva, que é a crença no poder que há nas palavras, de modo que o indivíduo ele pode determinar, ele pode profetizar algo sobre a sua própria vida ou a vida dos outros e essas coisas acontecerem. Eles pregam coisas desse tipo, eles defendem a credibilidade de rituais de quebra de maldição, eles enfatizam a prosperidade material, de modo que Deus, de certa forma, barganha com as pessoas. A pessoa dá oferta e recebe em dobro, coisas assim, né? Então, há também uma grande ênfase na possessão demoníaca, né? Na ação demoníaca. Praticamente tudo é resultado da ação de Satanás. Então, isso acontece com muita frequência nas igrejas neopentecostais e, geralmente, um outro elemento presente nas igrejas neopentecostais é uma ênfase na arrecadação financeira, né? Então, eles buscam enfatizar isso. Há muita... a arrecadação é volumosa, geralmente, nessas igrejas, né, neopentecostais. E, além disso, há outras manifestações, como, por exemplo, cair no poder. A pessoa, vem um indivíduo com paletó, passa sobre as pessoas caem. Tem essas manifestações. Para os tradicionais, essas coisas são estranhas e antibíblicas. Para pentecostais clássicos, também eles rejeitam isso. Alguns renovados também vão rejeitar esse tipo de prática, outros vão abraçar. Por quê? Embora eu tenha apresentado os grupos aqui de maneira estanque, na prática a coisa não é assim. Você vai ver elementos do neopentecostalismo em igrejas pentecostais, elementos do pentecostalismo às vezes em igrejas tradicionais, canções, por exemplo, compostas por neopentecostais são cantadas em igrejas tradicionais às vezes. Então você vai ver esse trânsito doutrinário, de certa forma, aí, nas igrejas. Mas, de um modo geral, você vai perceber uma diferença marcante entre os cultos. O culto tradicional, mais comedido, são aquelas igrejas mais antigas, né, que tem uma tradição histórica aí que remonta a pelo menos 400 anos. Igrejas pentecostais, um culto mais agitado, onde as pessoas manifestam ali fenômenos, as pessoas gritam. Você vai ver esse tipo de coisa em igrejas pentecostais. Claro, há igrejas pentecostais mais comedidas também, né? Onde essas manifestações não são tão gritantes. Há essa variação, mas
por exemplo, na Assembleia de Deus, a representante aí mais destacada dos pentecostais, você vai ver, por exemplo, essas coisas que eu falei. Você vai ver também a concessão de oportunidades, né? Várias pessoas chamadas à frente para falar, para dar uma palavra. Isso faz parte do culto, né, da Assembleia de Deus. Você vai ver em algumas dessas igrejas também o uso de inários, entre outras coisas, né? Mas há algumas variações. Algumas igrejas vão proibir corte de cabelo, né, dentro desse contexto pentecostal. Outras vão ou o corte de cabelo ou o uso de calça comprida. Essas coisas elas vão acontecer. Mas nas igrejas tradicionais, de modo geral, essas proibições elas não acontecem, né? Então, basicamente, nós temos essa diferença aí. Claro, há muito mais coisa a se falar sobre esses grupos. No entanto, eu acredito que esses são os pontos principais para que você possa estabelecer uma diferença entre as igrejas a partir do culto, né? Então, nós vamos ainda gravar mais uma parte dessa série e convido você a acompanhar, tá? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.